graça e a paz de Cristo seja com toda a igreja. Louvado seja Deus por esse privilégio que temos mais uma vez diante do Senhor e de modo especial nesse momento em que ouviremos o Senhor por meio da sua revelação, da sua palavra. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, o último verso de número 33. Passagem que todos nós conhecemos, talvez até saibamos recitá-lo de cor. João 16, 33, a palavra do Senhor, inspirada por Deus, diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, todos nós, cristãos e não cristãos, todas as pessoas no mundo, em algum momento, enfrentam aflições. Todos nós, em algum momento da nossa vida, enfrentamos algum tipo de aflição. Se você não passou por nenhum tipo de aflição na sua vida, o que eu acho bem difícil, para não dizer impossível, você vai passar por algum tipo de aflição na sua vida, na sua caminhada, na sua jornada. Sejam estas aflições perdas, sejam materiais, sejam perdas mais significativas, quando nós perdemos alguém que amamos, conflitos internos, ou situações que nos fazem nos sentir pressionados pela vida e pelas circunstâncias, ou oprimidos pela vida, ou até incapazes, quando nós nos sentimos incapazes de prosseguir. Algumas aflições parecem nos paralisar, Parece que a gente não vai superar a aflição, algumas aflições que passamos. E alguns chegam a dizer: a minha vida acabou, não faz mais sentido. Eu não consigo mais dar nenhum passo, porque essa aflição esvaziou todas as minhas forças. Para os discípulos de Cristo, irmãos, essas aflições elas não são apenas inevitáveis, mas elas são também esperadas. Nós devemos esperar as aflições. Jesus nunca prometeu uma vida livre de dificuldades. Nós vamos repetir isso algumas vezes aqui durante a nossa exposição. Jesus nunca prometeu uma vida livre de dificuldades. Se alguém prometeu isso a você em nome de Cristo, este é um mentiroso, um falso mestre. Porque o Senhor não prometeu uma vida livre de dificuldades. Mas o Senhor, e atente para isso, irmãos, o Senhor não nos promete uma vida livre de dificuldades, mas Ele nos promete algo que é extraordinário, que é incompreensível aos olhos do mundo. Paz em meio ao caos. E coragem para perseverar, mesmo quando enfrentamos aflições. É o que o Senhor nos promete. E nós devemos nos apegar a isso, nós devemos crer nisso. O Senhor promete uma paz. Para citar uma outra passagem bíblica, do apóstolo Paulo, uma paz que excede todo e qualquer entendimento. Por isso que as pessoas não compreendem essa paz em meio ao caos, em meio à aflição, em meio à angústia. Uma coragem sobrenatural, porque é dada pelo nosso Deus, a nós, os fiéis, os discípulos, para perseverarmos em meio às aflições. O texto de João, capítulo 16, verso 33, o texto que lemos, ele traz para nós uma mensagem que transcende os séculos. Uma mensagem que ecoa com poder em nossos dias. As palavras aqui elas estão dentro de um contexto
que consiste as últimas palavras de Jesus antes de enfrentar a cruz. São os últimos discursos de Jesus para os seus discípulos antes de enfrentar a cruz. O momento em que Jesus ele sabia que os seus discípulos seriam dispersos, nós vamos voltar a isso aqui logo mais, eles seriam dominados pela tristeza, pelo medo, e mesmo assim, o Senhor Jesus, nas suas palavras, oferece aos seus discípulos uma promessa. Nós lemos: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a nossa reflexão hoje, irmãos, à luz dessa passagem, é para nos chamar, nos exortar, nos desafiar a entender que, apesar das dificuldades da vida que nós enfrentamos, há em Jesus uma paz verdadeira, há em Jesus uma coragem inabalável, que está disponível para aqueles que estão em Cristo. Para voltarmos a algumas coisas que nós falamos aqui do contexto dessa passagem, o verso que lemos, a primeira frase de Jesus, no verso 33, ele diz: estas coisas vos tenho dito. Uma expressão que aparece no capítulo 16 uma outra vez, ou seja, 2 vezes com essa, e em outras passagens dos evangelhos. Então isso aqui nos leva ao contexto. Estas coisas vos tenho dito. Que coisas? Então, para entendermos isso, é necessário entendermos o contexto dessa passagem. Então, como nós dissemos, os capítulos anteriores, João, narram para nós as últimas palavras de Jesus antes da crucificação. Jesus ele se dirigiu a Jerusalém, os evangelhos narram isso. O João e outros evangelhos narram a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e ele entra em Jerusalém e ele começa a falar aos discípulos, de discursar e lembrar aos discípulos que era necessário que ele fosse à cruz. Ele começa a dizer isso, até em um momento os discípulos dizem assim: olha, agora você fala com mais clareza, não está falando como antes, com parábolas, usando alguns enigmas, mas agora está falando mais claro, e nós estamos compreendendo. E Jesus está dizendo: olha, eu estou indo à cruz, e é necessário que eu vá à cruz. E ele começa então a falar essas palavras que, nesse contexto, então, são palavras de despedida aos seus discípulos. E isso aqui é muito significativo, irmãos, para entendermos as palavras de Jesus, tende bom ânimo, no mundo passais por aflições, porque Jesus aqui ele está preparando os discípulos para aquele momento difícil que era o momento da crucificação. Não seria um momento fácil, nem para o Cristo e nem para os seus discípulos. Eles passariam por perseguições, eles seriam perseguidos. Olha o que o verso 2 desse capítulo 16 diz, o verso 2. Jesus diz, ele vos expulsarão, o verso 1 ele diz, tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis, ele vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Então eles seriam expulsos das sinagogas, muitos deles seriam mortos, e aqueles que matassem os discípulos iam julgar com isso, estarem tributando uma adoração a Deus, e isso geraria tristeza e medo. Veja que a palavra aqui, quando Jesus diz no verso 1, tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Essa expressão que denota medo da circunstância. O verso 20 do mesmo capítulo, nós lemos o seguinte: em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Mas o primeiro momento seria de tristeza, de medo, até o ponto desses discípulos se dispersarem e abandonarem a Cristo. O verso 32, nós lemos o seguinte: Jesus dizendo: eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo.
É o que nós vemos depois no relato da prisão de Cristo e da crucificação. Os discípulos se dispersam, fogem. O final do Evangelho de João vai dizer que, após a morte de Cristo, os discípulos estavam reunidos em uma casa com medo dos judeus. Lucas capítulo 24, que é uma passagem que eu gosto muito, aquela passagem que narra os dois discípulos, né, a caminho de Emaús, e Jesus aparece entre eles já após a ressurreição, e eles estão desanimados. E Jesus pergunta: por que vocês estão tristes? E eles declaram: olha, o nosso mestre, nós esperávamos que seria ele que libertasse os judeus do jugo dos inimigos, e agora ele morreu, e já é o terceiro dia, e nós sabemos o que fazer mais. Então imagine o medo, a aflição, a angústia, o desespero, o terror que muitos daqueles discípulos enfrentaram nesse momento de prisão, de crucificação de Jesus, de morte de Jesus. Então isso ganha um peso muito mais significativo, né? Quando nós vemos as palavras de Jesus: no mundo vocês terão aflições, ou estas coisas vos escrevo para que tenhais paz em mim. Porque essa é a grande mensagem de Jesus aqui. Apesar de toda essa aflição, apesar de toda essa dificuldade que eles enfrentariam, Jesus ensina que era possível ter paz, mesmo em meio àquela circunstância conflituosa, de medo, de desesperança, que assolou o coração de muitos dos discípulos. O Senhor garante, é possível ter paz. Por isso que ele diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Foi com esse objetivo, então, que Jesus disse o que disse: eu tenho dito essas coisas. E João 15, João 14, 15, 16, esse contexto, as palavras de Jesus são maravilhosas nesses textos, irmãos. Inclusive, é aqui que ele promete o Consolador. Ele diz: olha, eu estou indo para o Pai, mas vocês não ficarão só, porque eu derramarei sobre vós o Consolador. E esse Espírito estará convosco e guiará vocês a toda a verdade. E aí Jesus está dizendo: olha, eu tenho dito isso, e tenho dito também que eu vou morrer, que eu vou à cruz, que vocês serão perseguidos, que muitos de vocês serão mortos, que vocês ficarão com medo, e eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz. Faço uma pergunta a você. Alguém chegasse para dizer para você assim: olha, nessa semana você vai ficar desempregado, alguém que você gosta muito vai morrer, e você vai passar por um monte de aflição. Aí eu estou dizendo isso para que você tenha paz. Alguns vão dizer assim: não, eu não queria então ouvir isso. Eu não queria ouvir essas palavras. Por isso que é necessário entendermos que tanto o Senhor Jesus, lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, quando decide ir também a Jerusalém, e os companheiros de Paulo, né, os amigos de Paulo, dizem: não vá. E ele diz assim: não, eu vou sim, eu tenho que ir. Eu tenho que cumprir a carreira, eu tenho que cumprir o ministério. Eu não sei o que vai me acontecer. Aí Paulo diz assim: só uma coisa o Espírito me disse, que eu vou passar um monte de perrengue, um monte de dificuldade, que tem um bocado de aflição que me espera. E o Espírito disse isso ao apóstolo Paulo. E mesmo assim, ele continuou a sua jornada. É o que nós dissemos aqui na introdução, irmãos. O Senhor Jesus, ele não nos engana, prometendo uma vida que não é a realidade. Uma vida livre de aflições e dificuldades. O Senhor está dizendo essas coisas aos discípulos e mais coisas para que eles tenham paz. Para que eles, apesar dessas aflições, eles tenham uma paz, uma confiança e uma segurança. Tudo que o Senhor Jesus disse para nós, tudo que o Senhor Jesus revelou para nós na sua palavra, Ele o fez para que tenhamos paz nele. A revelação de Deus, irmãos, as Escrituras, elas geram
verdadeiramente paz e esperança em nosso coração. Por isso que nós não podemos, em hipótese nenhuma, abandonar as palavras de Cristo. Nos distanciarmos das palavras de Cristo. Não conhecermos as palavras de Cristo. Isso nos lembra o que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 15, verso 4 da sua carta. Ele diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Muitas vezes, irmãos, a nossa desesperança no mundo é porque nós não conhecemos as palavras de Cristo. Nós não refletimos nas palavras de Cristo. Nós não conhecemos as Escrituras. E é por isso que nós caímos em vários contos, em várias falsas doutrinas. Lembra o que Paulo diz em Efésios capítulo 4? Para que não sejais como meninos, lançados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. Por que isso acontece? Nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. Nós temos muitas vezes incredulidade, desesperança, e nos deixamos paralisar pelas aflições, porque nós não conhecemos as palavras de Cristo. Nós não conhecemos as Escrituras. Tudo que Ele disse para que tenhamos paz, para que tenhamos esperança, para que tenhamos fé, confiança nele. Jesus então quer que os seus discípulos tenham paz, apesar de todo o sofrimento que estes podem enfrentar no mundo. Isso é possível? Como é possível ter paz em meio à aflição? Jesus nos ensina, irmãos, que isso é possível. Nós vimos isso. Eu vos tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Além disso, além de dizer que é possível sim ter uma verdadeira e genuína paz, ele ensina como nós podemos fazer para que estejamos animados e em paz apesar das aflições. A segunda parte do versículo é a parte mais conhecida do versículo, né? Quando Jesus diz: no mundo passais por aflição. Nós vamos repetir isso que nós falamos aqui já. Uma das garantias bíblicas é que os crentes passam por aflições neste mundo. A palavra de Deus nos garante isso, irmãos. Então não é talvez tenhamos aflições, talvez sejamos perseguidos, talvez sejamos tentados. Não, a Bíblia nos garante essas coisas. Ela nos garante que essas coisas acontecerão e aconteceriam. Então, deixe-me dar uma ênfase ao que já disse aqui de maneira breve anteriormente. Vocês conhecem, já ouviram, tenho certeza, mensagens que vão de encontro a isso. Mensagens em púlpitos evangélicos que tentam fazer você crer em uma coisa que o Senhor não prometeu. Que é, se você crer, se você fazer tudo certinho, você não vai sofrer. E essa garantia não está nas Escrituras, de que se você fizer tudo certinho, você não vai sofrer. Pelo contrário. Falando de perseguição, quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, diz: aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Então há uma perseguição que é uma aflição, mas podemos pensar em aflições de modo muito mais amplo, muitas aflições, mas uma dessas aflições é ser perseguido. E a perseguição é uma consequência do viver piedoso. Então, nós devemos, irmãos, correr dessas mensagens. Desprezar e condenar qualquer tipo de mensagem que queira prometer para a igreja e dizer para a igreja que nós não passaremos por aflições se vivermos certinho. Fizermos tudo certinho, nós não vamos sofrer. Veja que Pedro ele trabalha a questão do sofrimento quando ele diz assim: olha, se você sofre por causa do seu pecado, isso não tem valor nenhum.
Agora, sofrer por causa da obediência a Cristo, isso tem um valor inestimável. Sofrer pela obediência a Cristo é um privilégio. Em Atos dos Apóstolos, os discípulos passaram por isso. O texto diz, eles consideraram um privilégio sofrer por causa do nome de Cristo. Que privilégio ser perseguido e sofrer por causa do Evangelho. Então, no mundo passais por aflições, irmãos. Esse mundo é um mundo que jaz no maligno, é um mundo que está em trevas, que sofre as consequências do pecado. Então, como nós podemos imaginar que nós não passaremos por aflições nesse mundo? Repito, Jesus não escondeu de nós essa realidade. Ele não nos engana quanto a isso. Quem faz isso são os falsos mestres. No mundo passais por aflições. A palavra aqui, aflição, irmãos, dá uma ideia de ser prensado. Essa expressão ela é traduzida também no Novo Testamento, em outros lugares, como tribulação, opressão, angústia. E aí, não sei quantos conhecem ou já viram prensas, né? Tem vários tipos de prensas, né? Mas a prensa, geralmente, você tem, por exemplo, uma barra de ferro, uma peça muito dura, e aquilo não pode ser nem cortado, nem dobrado com a força do braço. Então, precisa de um instrumento chamado prensa que vai dobrar aquele objeto. E para que isso aconteça, a engenharia do equipamento, né, faz com que a pessoa que use ali a prensa, ela não use tanta força, mas o instrumento ela faça esse trabalho, né? O que seria impossível com o braço, né, com as mãos, se torna fácil com a prensa. Mas ali, naquela prensa, para que haja o corte ou o dobrar daquele material, precisa de uma força. Então, a ideia de que, óbvio, o material não sente dor, né? Mas se fosse o seu braço ali naquele lugar, certamente seria despedaçado. E você sentiria bastante dor. Então, a força, a tribulação na Escritura, a provação é você ser prensado ou provado pelo fogo. Passar pelo fogo ou ser prensado. Ser amassado. Então, se você talvez esteja pensando em uma certa aflição que você tenha passado na sua vida, você talvez pense assim, faz sentido. Era como se eu tivesse sido amassado, cortado ao meio, de tanta dor que eu passei. Talvez não física, mas uma dor psicológica, um sofrimento emocional. E nós passamos por tribulações, opressões, angústias, aflições nessa vida. Isso faz parte da vida e faz parte da caminhada cristã, irmãos. O que nós falamos aqui, essa mensagem dos falsos púlpitos, né, de que nós não passaremos por aflições, ela tem um nome, né, um nome para designar isso. É uma mensagem triunfalista. Né? Talvez, se alguém aqui já foi pentecostal, já tenha cantado na igreja, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, é só vitória. É? Não é. Se a prova acabou e está passando pela vitória, depois vai vir outra prova. Nós experimentaremos vitória, obviamente. Mas podemos esperar que outras aflições também virão. E muitas vezes, irmãos, o que acontece é que a vida cristã, em muitos desses ambientes, ela é uma vida irreal, é uma espiritualidade real. Eu ouvi, acho que foi ontem, o pastor falando sobre isso, sobre essa questão da aflição, do sofrimento, do lugar da aflição e do sofrimento na vida cristã. E ele falou o seguinte, um camarada passou por um sofrimento muito grande na vida, e ele chegou na igreja para adorar com o povo de Deus. Não sei se era num domingo ou em outro momento. E aí o ministro de louvor começou a cantar as canções, né? E aí eram canções assim, a alegria
do Senhor, e nós somos alegres, e upa, né? A vida é isso, é sorriso, é alegria, é euforia, né? E tem uma música assim, né? É alegria, é euforia, todo dia, né? Não tem tristeza, não tem nada. E aí aquele irmão que estava ali, depois, no término do culto, ele procura alguém e diz assim: eu não me senti representado na minha dor. E parece que a minha dor não tem lugar na minha espiritualidade. Parece que a gente não consegue mais cantar sobre a aflição. A gente não consegue mais cantar sobre as dificuldades. O que a gente prega e canta é irreal, é longe da vida comum. E você pode pensar assim: não, mas a gente tem que cantar para cima, né? Para alegrar. Se está triste, chegou triste, vamos alegrar. Mas os salmos, irmãos, são canções inspiradas pelo Espírito. E os salmos cantam sobre a aflição da vida. São muitos, eu vou citar só 2. Salmo 77, verso 2. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. O salmista cantou sobre a sua angústia. Salmo 86, verso 1. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque eu estou necessitado e aflito. Então quer dizer que o cristão não pode dizer que está aflito. O cristão não pode dizer que está angustiado. O cristão não pode cantar, por exemplo, que as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Mas as canções inspiradas por Deus na Escritura cantam sobre a angústia. Cantam sobre o sofrimento. Também. Porque o sofrimento faz parte da vida e o sofrimento faz parte da vida cristã. Veja, irmãos, o Novo Testamento fala que a tribulação, a gente pode até glorificar a Deus, porque a tribulação nos torna mais maduros na fé. Então, querer sempre vencer pode nos tirar de ver glória no chorar e no sofrimento. Que há glória, que há crescimento na aflição. A aflição tem lugar na vida cristã. Então, no mundo passareis por aflições, mas o Senhor disse: tende bom ânimo. O que é curioso, irmão, dessa expressão é que todas as vezes que essa expressão no grego ela aparece no texto bíblico, ela sai da boca de Jesus. A palavra aqui no grego ela sempre sai da boca de Jesus no Novo Testamento. Ela aparece pouquíssimas vezes no Novo Testamento. Todas as vezes sai da boca de Deus. No Novo Testamento, em nenhum lugar, um homem disse para outro: tenha bom ânimo. No Novo Testamento é uma palavra de Deus. Ela é uma expressão que foi dita, como disse, somente por Jesus nas Escrituras. E ela sempre é dita em situações que demandavam coragem e ânimo diante de momentos de medo e desespero. Ela aparece nas palavras de Jesus quando ele trazia consolo para pessoas aflitas, como, por exemplo, nos casos das curas. Na maioria das vezes, ela aparece aqui, nesse momento. Nas outras passagens dos evangelhos, em momentos de cura, todas elas. Ele diz isso naquela vez em que ele está caminhando sobre o mar, né? E está tendo uma tempestade ali, e os discípulos veem Jesus vindo sobre as águas, e o texto diz que eles têm medo, e aí Jesus diz: tenha bom ânimo, sou eu. E ela aparece uma vez em Atos, que é o texto que eu coloquei aqui, quando o próprio Senhor aparece para Paulo no momento em que ele precisava, né? Eu coloquei 2 passagens aqui destas, né? Em uma cura, que está registrada em Marcos, capítulo 10, verso 49, do cego, o texto diz assim: parou Jesus e disse: chamai-o, né? Aquele cego que clamava: filho de Davi, tem misericórdia de mim.
então o cego, dizendo-lhe, chamaram então o cego e dizendo-lhe, tende bom ânimo, né? As pessoas disseram, tende bom ânimo, levanta, ele te chama. Em Atos 23, verso 11, o próprio Senhor Jesus, dizendo a Paulo, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Essa palavra aí, coragem, é a expressão que é traduzida por tende bom ânimo em todas as outras vezes do Novo Testamento. Coragem, tenha bom ânimo. Então veja que ela sempre aparece num contexto de que aquele que precisa ouvir isso, ele está em um momento de desesperança, de aflição, e o Senhor Jesus, ele chega com uma solução. E por isso agora eles podem ter bom ânimo. O apóstolo Paulo aqui, ele está preso, ele está sendo perseguido, e o Senhor Jesus se revela a ele e diz, olha, coragem, tenha ânimo, pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, ainda importa que também o faças em Roma. E ele faria esse testemunho, ele daria esse testemunho como um prisioneiro. Tenha coragem, tenha bom ânimo. Então, irmãos, o que isso quer dizer para nós, né? No mundo tereis aflições ou passais por aflições, tenham bom ânimo, estejam animados, não se deixem paralisar pela aflição, não se deixem tomar pelo medo diante da aflição, mas tenham ânimo para prosseguir, tenham ânimo para caminhar, porque o Senhor chega com as palavras de consolo e conforto. O Senhor chega com as palavras que trazem solução. Então, ter bom ânimo é muito mais do que um sorria e finja que está tudo bem. Porque parece que a gente acha que é isso, né? Olha, você está aflito, mas tenha bom ânimo, sorria. Finja que está tudo bem. Quando alguém perguntar, está tudo bem? Está tudo bem. E por dentro você está todo quebrado. Ter bom ânimo não é isso. Não é fingir que está tudo bem. Não é forçar o sorriso para que as pessoas não vejam que eu estou chorando. Ter bom ânimo é um firme e imutável sentimento de confiança e segurança em Cristo, mesmo quando os nossos olhos estão encharcados e o nosso corpo está sofrendo. Paulo, ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versos 16 e 17, ele diz assim, um texto que é bastante conhecido também, 2 aos Coríntios 4, 16 e 17, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. A nossa tribulação, ela é leve e momentânea, diante da glória, do peso de glória, comparado ao peso de glória, que é produzido pela tribulação. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Isso é confiança. Isso é ter bom ânimo, é ter segurança em Cristo. Mesmo quando choramos, mesmo quando nos falta dinheiro, mesmo quando não nos falta recursos desse mundo, mesmo quando podemos chorar por alguém que se foi. Temos bom ânimo. Mas qual é para a gente caminhar para o final, qual é o alicerce disso? Porque, veja, posso pensar que eu tenho aflição, mas eu tenho que ter bom ânimo. Então vamos lá. É um esforço, é uma força de vontade, né? Então eu estou aflito, mas eu tenho bom ânimo, ou seja, é um esforço que eu faço. É uma força de vontade que eu tenho de ter bom ânimo, de ter alegria apesar da aflição, ou é um esforço muito grande psicológico para que eu esteja bem. Essa não é a base que o Senhor Jesus nos apresenta para ter bom ânimo em meio às aflições ou ter paz nele.
Jesus nos mostra qual deve ser o alicerce desse sentimento. A declaração, eu venci o mundo, é o alicerce disso. É nisso que nós nos firmamos. Eu venci o mundo, disse Cristo. Não foi eu venci o mundo, você venceu o mundo. Eu vou lá, né? Eu sou aquele que vence, que acorda antes das 5 da manhã e vou dormir tarde da noite, e por isso eu venço na vida. E eu me esforcei muito, por isso eu venci. A declaração que dá base para esse sentimento de bom ânimo em meio à aflição é: Cristo venceu o mundo. Essa é uma verdade profunda. É na vitória de Cristo sobre os poderes do inferno, é na vitória de Cristo sobre o mal, é na vitória de Cristo sobre a morte, que nós podemos estar animados em meio às aflições. Essa vitória é a vitória da cruz, é a vitória da ressurreição. É isso que nos dá um fundamento firme de estarmos animados em meio às aflições. Não é simplesmente assim, olha, vai passar. Olha, esse sofrimento vai passar. E aquele sofrimento que dura para a vida toda? Porque Paulo tinha um sofrimento que ele chamava de espinho na carne, que nós não sabemos exatamente o que era, apenas que ele disse que era um mensageiro de Satanás enviado para esbofeteá-lo, né? E ele orou para que Deus livrasse ele daquilo. E Deus disse, não, vai ficar aí até o final da sua vida. A minha graça te basta. Então essa ideia de que vai passar, talvez passe, talvez não. Talvez você se livre de uma doença, talvez não. Ou de outras aflições que a gente pode enfrentar. Então não é nisso que a gente se segura, né? Atrás de um céu nublado há um céu azul, né? O pessoal fala essas frases feias. Vai passar, tempestade vai passar, chuva vai passar. Aqui talvez algumas não passem. Na eternidade é uma promessa que passarão. E aí é que a gente se apega. Porque a gente só vai desfrutar disso na eternidade se a gente estiver em Cristo. É na vitória de Cristo que nós desfrutaremos desse alívio. Na eternidade. Aqui não. Um texto que eu gostaria que nós lêssemos também, eu peço que os irmãos coloquem aí, na Romanos 8, 35 em diante. Que o Senhor nos promete. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou seja, aflição, perseguição, tribulação, angústia, vai nos separar do amor de Deus? Será? Fome, nudez, perigo, espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, ou seja, como é que nós podemos dizer que somos vencedores? Quando nós estamos em Cristo, naquele que nos amou, e foi Ele que venceu o mundo. Na sua obra na cruz do Calvário, Ele vence o mundo. Ele vence, como dissemos, os poderes do inferno, de Satanás. O último inimigo a ser vencido é a morte, nos promete a Escritura. Ele venceu tudo. Então, quando nós estamos nele, nós temos tudo. Nós temos o que mais importa. E podemos, então, diante das aflições, ter essa segurança. As aflições desse mundo, irmãos, podem tirar de nós muitas coisas. Nós já citamos algumas aqui. Lembremos de Jó, por exemplo. Ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde. Mas ele não perdeu o mais importante, que era estar com Deus. Então a aflição, ela pode tirar de nós muitas coisas. A gente pode perder coisas, a gente pode perder bens, a gente pode falir a empresa.
A gente pode perder pessoas queridas. Mas a vida eterna em Cristo não pode ser arrancada de nós por nenhuma aflição. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Se estamos nele, temos um alicerce firme para termos bom ânimo diante das aflições. Cristo venceu o mundo. Na sua vitória somos mais que vencedores. Concluo dizendo o seguinte, irmãos: enquanto estivermos nesse mundo, as aflições serão uma realidade inevitável. Contudo, a palavra final não pertence à dor, à angústia ou à tribulação. A palavra final pertence àquele que venceu o mundo. Cristo nos chama a viver além das circunstâncias, firmando nosso ânimo não em nossas forças, mas na vitória que Ele conquistou por nós. Isso, irmãos, nos desafia a olhar para as nossas lutas sob uma nova perspectiva. Elas podem nos pressionar, mas não podem nos destruir. Elas podem nos entristecer, mas não nos separar do amor de Deus. Em Cristo, cada aflição é moldada pela esperança da glória eterna. Como Paulo declara, e nós citamos aqui: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. A pergunta, irmãos, que nos confronta então é: estamos vivendo essa realidade? Estamos firmando a nossa paz e a nossa confiança em Cristo? Ou nós estamos sendo consumidos pelas aflições do mundo? O chamado de Jesus não é apenas para suportar as aflições, mas para enfrentá-las com ânimo, sabendo que a vitória dele também é a nossa. Assim, irmãos, nós somos desafiados a viver como aqueles que são mais do que vencedores, não por nossas forças, mas porque pertencemos àquele que venceu o mundo de uma vez por todas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, a Ti rendemos graças pela Tua bendita palavra. Que o Senhor Deus nos faça viver, ó Deus, crendo nessas promessas, nessa promessa bendita, Deus, de que o Senhor já venceu o mundo, de que em Ti, ó Deus, nós temos o que mais importa, e que nenhuma aflição desse mundo nos separará do Senhor, nos tirará da Tua presença. Te louvamos, ó Pai, por essa verdade bendita, que possamos confiar profundamente nessa verdade, ó Deus. Ajuda-nos a fazer isso, pela graça e pelo poder do Teu Espírito. Que possamos olhar para a nossa vida e olhar para as nossas aflições a partir da perspectiva da Tua palavra, da perspectiva daquilo que o Senhor nos ensinou, para que possamos enfrentar com ânimo, com uma alegria, com confiança, fé e esperança no Senhor, acima de tudo. Em Cristo, para a glória do Senhor nós oramos. Amém.